O lendário cantor Ronnie James Dio começou a escrever sua autobiografia bem antes de ser diagnosticado com câncer e o que fez ele vir a falecer em 2010. Após sua morte, o Andy Dio, que era sua esposa e também empresária, reuniu-se com o grande jornalista Mick Wall, que é um dos mais cultuados biógrafos, de histórias de rock e metal de diversas bandas em destaque, e terminaram finalmente essa biografia, que na verdade é auto-intitulada como autobiografia, por ter uma grande parte dela escrita pelo próprio Ronnie James Dio. Mas a pergunta que fica, será que é fiel ao final à história de Dio? Quer saber a minha opinião e vários spoilers? Então vem comigo! Embora esse livro tenha 17 capítulos, ele poderia ser muito bem dividido em 4 partes, sendo elas a infância de Ronnie James Dio até a banda LF, a parte posterior seria o Rainbow, a outra seria o Black Sabbath, finalmente sua banda Dio. Dio começa a contar a sua história no livro do ano de 1986, quando ele foi a atração principal no grandioso Madison Square Garden. Este era, na verdade, o sonho inteiro de sua vida, ser a atração principal nesse grandioso palco. Em seguida, ele volta a contar sobre a sua juventude. Aqui Dio detalha seu trabalho com os violentos guitarristas que ele trabalhou, que foram Ritchie Blackmore do Rainbow e Tony Iommi do Black Sabbath. E finalmente ele conta no livro exatamente como ele conseguiu formar a sua banda, Dio, e logo depois de sair do Black Sabbath conseguir o êxito que teve. E aí, novamente o livro volta para exatamente a questão do Madison Square Garden, mostrando um músico, vamos falar assim, pelo texto, finalmente satisfeito, ou realmente tendo a certeza que conquistou o que queria, ou seja, a realização do seu verdadeiro sonho. Lembrando que o ano de 86 significa que era a turnê do álbum Sacred Heart, que sem dúvida nenhuma é considerado por muitos como o auge, vamos falar assim, financeiro e expansivo do artista. Não propriamente dito criativo, mas realmente era onde a banda tinha atingido o seu maior patamar de sucesso comercial. Possui 324 páginas e foi lançado quase que praticamente simultaneamente com a versão dos Estados Unidos e da Inglaterra. Aqui no Brasil ele teve um ótimo acabamento, que seria com essa borda toda vermelha, todo um acabamento capa dura, um livro muito bem produzido. E eu torno a dizer, talvez esse seja o grande mérito dessa biografia. Vamos começar por aí, avisando que realmente a parte estrutural ficou excelente. Agora, minha grande decepção vai que este livro só vai até o ano de 1986. Que merda, hein? Sabia não? Isso que é dramático, pois esse livro levou mais de 10 anos para ser escrito por Andy Dio e por Mick Wall. Acredito que isso não tem nada a ver de uma culpa talvez da Estética Torta, que foi a responsável por publicar no Brasil esse livro, mas simplesmente que eles ocultaram até o final todas as pessoas de que a história não estava completa. Parar a história de Dio no ano de 1986, para os fãs que esperaram 10 anos para o lançamento desse livro, eu considero uma blasfêmia, totalmente um erro. Ou então isso deveria ser dividido em 2 volumes e deveria ser avisado de que sairiam 2 volumes. Então, na verdade, a perspectiva de todos era que ignorassem as biografias que já existiam e aguardassem ansiosamente por essa. E o pior é que mesmo até esse ano de 86, não foi Dio que escreveu tudo. Deu a entender que talvez eles iam dividir. Mas a grande pesada aqui você precisa saber disso, é que aqui a história termina em 86. Ou seja, ficaram quantos anos posteriores de história de Ronnie James Dio, inclusive a fase que ele enfrentou o grunge com os álbuns industriais como Angry Machine, Strange Highways, que foi realmente a fase mais complicada, que Dio se manteve na estrada e perdurou.
com o passar dos anos. É importante ressaltar então que apenas parte do que está escrito aqui que realmente foi escrito por Ronnie James Dio. Uma outra parte realmente foi vista pela visão de Wendy Dio e pela escrita de Mick Wall. É claro que todas as autobiografias passam por uma finalização por jornalistas, mas aqui os jornalistas praticamente complementou, que foi o caso de Mick Wall, e uma das coisas que a gente sente nesse texto é que a Wendy parece que interferiu muito da forma de Mick Wall escrever. Se já não bastasse a vergonha que o Wendy e Mick Wall passaram por não alertarem as pessoas durante a pré-venda de que esse aqui não contaria toda a história. O Wendy Dio pediu, torno a repetir, 10 anos para concluir o livro. Deu-se a entender de que ela iria concluir. Agora está surgindo a ideia de que vai sair um documentário em vídeo realizado pela BMG. E neste documentário será abordada toda a sua vida e toda a sua carreira. Pelo menos é o que se diz. E agora eles já admitem, depois que as vendas dos livros já iniciaram e os fãs, a grande parte já adquiriu, eles já falam que o livro consta apenas as histórias até 86. Então eu acho isso um pouco vergonhoso. O livro é muito válido, os textos até aqui são muito interessantes, mas as pessoas pensam que é uma biografia definitiva. Ou se produz uma continuidade para poder sanar a ideia dos fãs, mas só que eu acredito que perderam pontos ao fazer esse tipo de coisa de enganar, de certa forma, os fãs. Porque foi muito frustrante, principalmente para mim como fã, ao iniciar a leitura, de repente a história terminar sem ter terminado, né? Numa biografia que eu apostava muito. No passado, várias outras biografias foram muito criticadas, até a própria Estética Torta já havia lançado o livro de James Kern, que algumas pessoas taxaram em bater, e a gente tinha a perspectiva que este livro seria muito superior. Eu acredito que quem traduziu esse livro para a Estética Torta também reconheceu esse detalhe, mas como se não divulgou lá fora, eu não culpo a Estética Torta de não divulgar no Brasil, mas eu acredito que mesmo para avaliarem, já deveria ter olhado esse tipo de coisa. E eu acredito que a grande falha não é o livro parar em 86. Tanto é que a Estética Torta vai lançar agora os livros Sabotage e Born Again do Black Sabbath, e eles mostram que a história é dividida, mas você tem ciência que haverá uma continuidade. Aqui, na verdade, a própria Wendy e o Mick Wall venderam como que fosse o livro definitivo, o livro que você vivia esperando sobre Ronnie James Dio e que agora finalmente você iria ter, mas com uma história amputada. Após a publicação, principalmente lá fora, do livro e os fãs adquirirem na pré-venda e começarem a ler e perceberem que a história não está completa, aconteceram vários ataques a esta biografia, que eu acho um pouco injustiçado. Por quê? Porque a biografia em si, ao que ela se propõe a fazer, tirando o fato de que a história está incompleta, é um livro muito bem feito. E acredito que a grande maioria dos fãs vai se sentir satisfeito com o que vai encontrar aqui. Contudo, o que falta é justamente essa ideia de um investimento significativamente alto por uma biografia que não é definitiva. Após o surgimento, dessas críticas lá fora, de acordo com os livros foram sendo entregues, o Wendy Dio rebateu esses comentários através de entrevistas e de postagens. Ela disse o seguinte: o livro termina nos anos 80 porque foi aí que Ronnie parou. Qualquer coisa depois disso seria contada da perspectiva de outra pessoa. Se conseguirmos uma segunda parcela, será uma biografia, não uma autobiografia. Eu, pelo menos, estou muito feliz que a história termine quando Ronnie parou de escrever. Então ela diz que, na verdade, as pessoas sentiram que o texto de Mick Wall estava um pouco romantizado demais e perceberam algumas influências da forma dela colocar, que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Então, o que aconteceu? Ela alega que exatamente até aqui foi quando Ronnie escreveu. Então, se Ronnie já havia escrito até esse ponto, por que esperamos 10 anos para ver esse livro? Ela falava que justamente estava terminando. Então, acaba tendo incoerência no decorrer dos 10 anos, onde ela vendeu que o livro definitivo do Dio, que era para as pessoas esperarem, foi em vão. Então, este é um grande detalhe. De certa forma, apesar de eu gostar, eu torno a repetir, é um livro que tem uma história incompleta. Para quem já espera a história de Dio há um bom tempo, e principalmente a abordagem da sua carreira de uma forma geral, aqui fica devendo. Na internet existe até um movimento que fala que esse livro é, na verdade, Ronnie James Dio na visão de Wendy Dio.
ou seja, que ela realmente romantizou e realmente não permitiu que certas colocações pudessem ser colocadas nesse livro, mesmo dentro desse contexto da história. Uma coisa é que eu já li vários livros do Mick Wall, né? Inclusive o livro do Black Sabbath, onde ele não poupa ataques, principalmente a Tony Iommi. Eu já li o livro, e tenho inclusive todos esses livros que eu estou dizendo, sobre o Metallica, onde ele critica muito a questão do James e também como foi a saída do Jason Newsted, e vários outros livros, até com o livro do Lemmy ele pega pesado, que ele escreveu. Então é muito diferente um biógrafo que escrevia totalmente de forma a exteriorizar algo muito forte, a história que ele escreveu também, o livro do Guns N' Roses, saiu pela editora Globo, e o do Led Zeppelin. Todos têm uma leitura bruta, onde ele foca exatamente naquela parte, vamos falar assim, podre dos artistas. E aqui é totalmente romantizado, totalmente diferente. Dá-se entender que ele terminou, por que ele aceitou colocar o nome dele? Então, ao mesmo tempo, há uma controvérsia, onde fala que é uma autobiografia, mas depois outros já acham que é a forma que o Andy Dio quis escrever sobre Dio, e outros acham que Mick Wall aceitou colocar o seu nome para fazer o livro impulsionar, mas que, na verdade, ele não teve influência sobre o texto, ele não passou de um mero redator. Fica aí uma dúvida, e para você que vai ler, você tire as suas próprias conclusões. Aqui também você vai ter várias fotos de família, inclusive aqui você vai ter a foto famosa da avó que fez para ele o símbolo do Moloch, né, que ele usava constantemente nos shows e acabou virando uma simbologia. Vemos aqui também sobre a insistência que o pai dele tinha, que o forçou a aprender trompete, o que foi muito importante para no futuro ter resistência vocal. Você vai entender também como a morte do guitarrista Nick Pantas também influenciou demais a carreira, né? E a forma que Dio pensou sobre o sucesso e como isso, de certa forma, criou um receio de que será que eles queriam mesmo o sucesso ou não. As suas primeiras bandas, como Red Caps também, Honey the Prophets, você vai constar um breve relato aqui, mas muito interessante. Neste livro também você vai ver como o trabalho dele com Black Sabbath, com Rainbow e até mesmo o lançamento do seu primeiro álbum, Holy Diver, foi muito bem documentado. E aqui a gente vai realmente se deliciar do que há de melhor em textos referente a essas situações. Aqui ele fala também detalhadamente como foi o rompimento, né, do Vivian Campbell, que levou à entrada do guitarrista Greg Cold. Se você quiser saber mais ou menos quem foi Ronnie James Dio, você vai com certeza encontrar nesse livro. Mas se você quiser saber verdadeiramente com profundidade quem foi Ronnie James Dio e a sua importância histórica de forma completa, realmente aqui você não vai encontrar isso de forma profunda.
sobre Ronnie James Dio. E sem dúvida nenhuma, um dos livros bem interessantes, e pelo menos de forma que foi muito criticado na época, talvez pelo acabamento e tudo mais, foi esse de James Kern, que ele trazia as informações de forma mais superficiais, mas cobria toda a carreira do artista. Aqui nós vemos entrevistas, inclusive, com os antigos tecladistas, guitarristas e tudo mais, e eu acho que dá uma ideia, uma panorâmica melhor. Esse livro foi muito criticado na época, talvez por não ter essa produção tão bem acabada. Então valeria e muito a Estética Torta dar uma atenção maior a este livro e republicá-lo, exatamente com um acabamento digno, como foi dado ao Rainbow in the Dark. Eu acredito que esse livro aqui, eu até entendo que a editora não tem muita culpa dos itens justamente por isso, porque na verdade o foco dela é publicar os livros. Ela tanto publicou este livro quanto este livro. Este tem um acabamento gráfico muito superior e tem o peso de uma parte dele ser escrita pelo próprio Ronnie James Dio, então é uma autobiografia, mas é incompleto. Apesar deste ser bem mais fino, ele aborda de forma geral e dá uma união. Na verdade, o fã ele acaba adquirindo os dois e utilizando os dois. Esse aqui já está esgotado, né, e merecia uma segunda edição, com acabamento desse estilo e trazendo talvez um pouco mais de detalhes que talvez o próprio autor poderia apresentar. Outro livro também de Dio que li e tenho, mas aqui o problema é que ele é só a versão em inglês, é o do Marty Popoff, The Lying in Black. Aqui Dio foca exatamente na carreira solo do artista, ou seja, de Holy Diver, mas ele vai inclusive até a turnê do Master of the Moon. E realmente aqui o foco é vamos falar assim, essa carreira solo do artista. Então aqui você não vai encontrar histórias dele do Black Sabbath anteriormente, do Rainbow, etc. Né? Vai ter uma breve introdução para te sintonizar do assunto e ele vai começar a focar em álbum por álbum de Ronnie James Dio. Na verdade, se a gente for observar, os 3 livros que eu mostrei, eles se completam, mas nenhum de forma definitiva abordou a carreira do Dio. E vale muito a pena. Vamos ver se esse livro vem a ser publicado no Brasil em português, para que possa o maior número de pessoas conheçam melhor o grande Ronnie James Dio. Então fica aqui a dica. Este livro realmente ele é indicado, mas você precisa ter consciência de que ele não é completo. Este livro de James Kern é mais completo, mas é de forma mais resumida e no momento merecia ter tido uma publicação ou uma nova publicação mais adequada. E ainda falta para o nosso mercado a tradução deste grande livro que iria abordar de forma mais profunda, né, cada álbum da carreira solo, não só parando no Sacred Heart, mas seguindo toda a trajetória, inclusive passando pelos trechos mais difíceis da carreira do artista. Fala galera, meu nome é Ideraldo Maia, espero ter contribuído e agora eu deixo a pergunta para você, se realmente vale, na sua opinião, a aquisição. Eu acredito que quem é muito fã, mesmo que seja por motivo de colecionismo, acaba adquirindo. Mas se você está atrás da própria informação, você deve relevar um pouco e aguardar e ver se realmente irão surgir novos produtos ou se realmente esses pontos que eu relevei para você são suficientes para não julgar o investimento. E em breve eu trago novos vídeos e a gente prossegue por aqui. Valeu!